Primeira Epístola Universal do Apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículos 3 aos versículos 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Que, ouçam agora, que mediante a fé estáis guardados nas virtudes de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O versículo 9 diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Tudo isso que nós falamos hoje, valentes de Davi, obra missionária, estas apresentações, o tema deste trabalho, ouça o clamor das almas, jovens, missões, nobre tarefa da igreja, quem há de ir por nós, envia missionários, ser ministro, trabalhar na obra do Senhor, tudo parte de um único princípio, de uma única palavra, que contém apenas duas letras: fé. 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 Não haverá igreja se não houver fé. Não haverá missões se não houver fé. Não haverá ministério se não houver fé. Nada se fará se não houver fé. Não haverá clamor das almas e não se ouvirá se não houver fé. Duas letras, palavra tão pequena, mas de um poder tremendo. Ela é tão qual um grão de mostarda. Por isso a Bíblia fala, Paulo fala em 2 Timóteos capítulo 4, versículo 7. Ou perdão, em Mateus capítulo 17, versículo 20. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. Já viram um grão de mostarda? Seria do tamanho que os irmãos estão vendo com meus dedos apertados. Não consigo enxergar. Tão pequeno é o grão de mostarda. E a fé assim, Deus dá a mesma medida de fé, como uma pequena semente que é lançada numa terra fértil chamado coração. E aquela pequena semente causa uma explosão maior do que a bomba atômica quando ela desabrocha e começa a crescer e crescer e crescer e crescer. E quando ela cresce, não há demônios, não há luta, não há dificuldade, não há tristeza, não há angústia, não há agonia, não há incredulidade, porque esta fé vai crescendo pela ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, pedirão para estes montes de problemas, de angústias, esses montes de sofrimento, saiam daqui, e eles sairão pelo poder da fé.
Aleluia. Parta este grão no meio. Parta o meio em mais meio. Parta o quarto em mais meio. E vá partindo, e você verá que elas se tornarão quase uma partícula invisível. Se você ainda tiver essa partícula quase invisível, você terá poder para realizar a obra de Deus. Há uma dura profecia decretada por Deus. Quem trouxe? Quais foram as pessoas que trouxeram as profecias aqui na terra? Desde os dias do profeta Moisés, Deus usou homens e mulheres para trazer as mensagens vindas do céu para o povo aqui na terra. Esse povo que Deus colocou nessa terra transitória, para um período de provações, tem sucumbido diante das perspectivas negativas que este mundo oferece para o homem. Mas Deus sempre usou homens e mulheres aqui na terra para trazer a mensagem vinda do céu. Deus usou os profetas no Velho Testamento, usou reis, usou patriarcas, usou pastores de ovelhas, usou todo tipo de pessoas para entregar as mensagens para o homem aqui na terra. E não restam dúvidas que Deus está usando homens e mulheres nos nossos dias também. Porém, muitas das profecias foram entregues por homens muitas vezes simples. Outros grandes profetas, ao ponto da Bíblia, os estudiosos da Bíblia considerá-los dos profetas maiores ou profetas menores. A questão dos profetas maiores e menores não significa que eles foram um maior do que os outros, absolutamente não. Mas foi pela quantidade dos seus escritos na Bíblia. Mas vemos grandes profetas na Bíblia como Isaías, como Jeremias e tantos homens que trouxeram vaticínios sobre a terra, sobre os acontecimentos que Deus previa que iriam acontecer. Porém, uma das profecias tão importante era ela, que Deus não lhe permitiu que fosse entregue. Não permitiu que esta profecia fosse entregue pelos patriarcas. Não permitiu que fosse entregue pelos profetas. Não permitiu que fosse entregue por algum pastor ou por algum pastor de ovelha, algum rei. Não. A profecia era tão importante para Deus, que Deus pediu que o seu próprio Filho Jesus Cristo trouxesse a terra. E que profecia foi esta, pastor Takai? Dia Jesus Cristo olhou para a multidão e começou a profetizar uma profecia que era dirigida para, vocês sabem para quais dias? Para os dias de hoje. E que profecia é essa, pastor Takayama? Um dia Jesus Cristo, entristecido, começou a dizer, e Lucas registra isso no capítulo 18, verso 8. Ele começa a dizer naquele momento: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra? Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra? Para quando esta profecia, Montacama? Para os dias de Jesus, para 100 anos depois, para a época do Renascimento, para a época da Revolução Francesa, para a época do descobrimento do Brasil. Para qual época? Para a época do colonialismo no Brasil? Não! Esta profecia é para o ano de 1985, porque ele diz: quando vier o Filho do Homem, a vinda do Senhor está próxima, é para agora.
Mas ele decreta esta dura profecia, dizendo: quando vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra. Ele não responde sim, ele não responde não. Mas se vocês analisarem a conotação da maneira como foi colocada esta pergunta, vocês verão que há uma conotação negativa na sua pergunta. Dá a entender que não se achará quase fé nessa terra. E muitos estão entregando a sua salvação por tão pouco. Quantos estão nas condições de desviados, preferem trocar o ministério por umas baboseiras que o diabo lhe oferece. Prefere trocar a santidade da salvação por alguns pratos de lentilha que o diabo está lhes oferecendo nos dias de hoje. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé nesta terra? A resposta ele deixa no ar, mas nesta noite, para a igreja de Criciúma e os obreiros e os irmãos da igreja do estado de Santa Catarina, respondam num eco de fé, dizendo: Senhor, a fé no nosso meio aqui nesta manhã. Há mensageiros de Deus aqui nesta noite. Ninguém duvida que os anjos estão acampados ao nosso redor aqui agora. E eles estão querendo levar a mensagem para os céus. Não tenham dúvidas que eles estão captando as mensagens de cada um. Não responda para o pastor Takayama se há fé aqui, não. Mas responda para os anjos, os arcanjos que estão aqui, olhando para cada coração. Responda para ele, que eles querem levar esta mensagem ao trono do Cordeiro, ao trono do ressuscitado, à graça de Deus, aos reinos celestiais. Eles estão prontos para levar esta mensagem correndo, porque estamos nos últimos dias e a resposta é sua. Fale no seu coração se há fé nesta manhã. Aleluia. Anjos meus, desçam na igreja de Criciúma hoje e me tragam a resposta do povo daquela igreja. Ora xarabacandaraia. Os anjos estão em nosso redor nesta hora. Ora xacalabachandaraia. Glorifiquem ao Senhor e diga a fé nesta hora. Bicarabachandaraia. Oh, glórias ao Senhor. Eu creio que os anjos estão acolhendo debaixo das suas asas. Mas anjos têm asas, irmão Takayama. A Bíblia diz lá no profeta Isaías que eles tinham asas, aleluia. Mas são querubins, e querubins são anjos também. São mensageiros do Senhor que estão captando esta mensagem. Eu creio que Ele está segurando esta mensagem debaixo das suas asas e já está levando a resposta para o reino do céu. Está levando a resposta para o trono da graça. Oh! Aleluia! Xarabacandaraia. Me dá aquela cadeira. Aleluia! Aleluia! Cadeira. Eu creio que o nosso Deus está lá no trono neste momento. Alaxarabacanda. Sentado no seu trono. E o mensageiro anjo já está subindo aos céus neste momento, levando a resposta da igreja de Criciúma. E o Senhor está aguardando, e neste momento o anjo que dos céus está adentrando. Os portões do Palácio Real estão sendo abertos agora, e eu creio que ele está adentrando lá nos céus neste momento. Aleluia! Oh! E Ele está levando a mensagem ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor. Qual mensagem você traz hoje da igreja de Criciúma, meu anjo? E Ele está abrindo agora as asas. E a mensagem do povo aqui de Criciúma, louvando e adorando ao Senhor, está enchendo os palácios celestiais. E a glória do Senhor está sendo nesta hora exaltada. Glorifica o Senhor, porque a mensagem está chegando aos céus nesta hora.
Ora carabacharabacandaraia. Há fé no meio do povo da igreja de Criciúma. Xaracalabachandaraia. Os céus estão enchendo com a glória do louvor do povo aqui nesta hora. Abra sua boca e glorifique ao Senhor nesta manhã. Barabachambacandarabalabaxai. Oh, aleluia. Glorifica o Senhor nesta hora. Oh, povo mais feliz desta terra. Se na terra não há fé, aqui na igreja há. E nós cremos que nós vamos envergonhar o diabo nesta hora. Os demônios da incredulidade, da frieza, você vai pisá-los nesta manhã, porque há poder e fé na sua vida. Sai, demônio da inveja, sai, demônio do ciúme, sai, demônio da incredulidade, sai, demônio da lascívia, sai, demônio da carnalidade, sai, demônio da imundícia. Aqui só há lugar para a fé no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra. Ora, Xambacandarabachai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aramachandarabacalabacheibiandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus. Aleluia. Arapachabacalabachandarai. Aleluia. Alacharabacandarai. Aleluia. Aleluia. Quando a fé desaparece, desaparece o louvor. Quando a fé desaparece, desaparece a alegria. Quando a fé desaparece, desaparece a estampa da glória dos nossos rostos. Quando a fé desaparece, desaparece a doutrina. Quando a fé desaparece, desaparecem os milagres. Quando a fé desaparece, desaparecem as missões. Quando a fé desaparece, desaparecem os crentes cheios de poder. Mas graças a Deus que aqui a fé é porque a igreja está revestida com poder e graça. Aleluia. Aleluia, aleluia. Romanos 1,17 diz: mas o justo viverá da fé. Gálatas 3, verso 11 diz: é que nele se descobre toda a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Pastor, eu gostaria de ver acrescida a minha fé nesta manhã. Romanos 10, 17 diz:
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você não tem a sua fé crescida que você só tem tempo para ouvir novelas. Você não tem a sua fé crescida que você só tem tempo para ver revista Sétimo Céu, Capricho e Ilusão. Mas o crente cheio de poder, ele cresce na palavra, e a fé cresce na sua vida. Quem está cheio de fé está vibrando, se alegrando na presença do Senhor. Sinta o poder da fé, sinta a glória da fé, sinta a unção da fé, sinta a alegria na fé. Não adianta você querer se alegrar, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nesta hora Deus está se alegrando no céu. Há uma festa dupla aqui e lá, lá e aqui, aqui no céu e aqui na igreja em Criciúma. Há fé aqui no meio do povo e alegria no céu nesta hora. Chebarabacandalaias, oh, glória a Deus! Vamos hoje fazer como Gálatas 3:23, nós somos os filhos da fé, aleluia! Vamos ver como Hebreus 10:38, vamos ser os filhos da fé nesta manhã. Oh, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Segundo Timóteo 4:7, nós somos guardados de fé em fé. Oh, glórias ao Senhor. Xarabacandalaia. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Chamalabacandaraia. O grão de mostarda já está explodindo, já está brotando uma árvore frondosa na sua vida. Oh, você será como a árvore plantada junto aos ribeiros, aleluia. Desenvolva esta fé que está no seu coração. Aleluia. 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 Oh, Rashabacandalaias. Como é gostoso ver o povo adorando ao Senhor. Aleluia. Como é lindo ver o povo de Deus glorificando ao Senhor. Oh, fé gloriosa. Não há demônio que resista este poder no meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Desejamos ser missionários, obreiros, mas a primeira condição que Deus exige é a fé. Sabiam disso? Não adianta. Quem não tem fé já está pensando em descer para o refeitório, para o almoço. Quem não tem fé já está pensando em o culto terminar logo para conversar com aquele rapaz que ela se simpatizou. Por isso mesmo Deus não vai te dar aquela pessoa para você. Você está sem fé. Quando a pessoa tem fé, Deus não dá o que não presta, Deus dá melhor do que você merece. Aleluia! Uma pessoa que não tem fé, pensa que para conseguir o seu esposo ou companheiro, pensa que tem que empetecar o seu rosto e virar uma Jezabel, encher a cara de poeira e outras coisas mais. Mas quem tem fé, ele sabe que é com o rosto puro e com o semblante aberto que Deus vai dar o melhor na sua vida. Quem não tem fé, fica guardando todo o dinheiro na poupança, mas nem poupança está acompanhando a inflação agora. Mas quem tem fé vai dar tudo para a obra do Senhor, porque Ele não quer deixar nem uma meia cheirando a chulé para o diabo, Ele vai gastar tudo. Xarabacandaraia. Eu vou gastar até o meu sapato, entregar na obra de Deus, mas eu não deixo para o anticristo, aleluia! Xarabacandaraias.
Sheimindarabacalabachandaraia. Oh, aleluia! Sai, demônio da avareza! Sai, demônio! Não há lugar para esse povo nesta manhã para você. Aleluia! Xarabacandaraia. Oh, aleluia! Aleluia! Eu tinha muitos exemplos a mencionar aqui, mas eu não vou falar não. Irmão Takayama, quer dizer que para eu ser um missionário agora tem que ser um homem preparado, passar por um seminário e ser um teólogo? Não. Você pode ter certeza, você pode ter o diploma da melhor universidade teológica dos Estados Unidos. Você vai pegar o diploma e vai chegar na cabeça do endemoniado e dizer: sai, demônio, e vai encostar o diploma e o demônio não vai sair. Não vai. Não sai não. Agora você pode ser um analfabeto de pai e mãe, mas se você chegar cheio da fé no Todo-Poderoso, aleluia, os demônios vão sair. Sai mesmo! Aleluia! Oh, Rakalabachandaraia! Ei! Ei, Satanás, por que você está indo embora? Eu estou indo embora, não consigo ficar no meio daqueles crentinhos lá. Aquele povo tem muito poder, tem muita fé, tenho que ir embora. Vai mesmo, demônio! Aleluia! Xarabacarabacharabacandalaia! Sai mesmo! Aleluia! É, senhor Pedro! Pois não. Qual universidade você passou? De Jerusalém? Ou lá de Betsaida? Qual escola você enfrentou? Na escola paga somente dos filhos bastardos dos guardiães e dos soldados romanos, dos generais, e onde somente o filho do faraó e os bastardos podem estudar? Não, senhor. Você estudou, seu Pedro, na escola do Egito, uma das melhores universidades dessa região do Oriente? Não, senhor. Que escola você enfrentou? Escola? O que é isso? Ô, seu Pedro, você não fez sua escola, não? Não, senhor. O que é que você sabe fazer? Nada, só sei pescar. Oh, glória a Deus. Pedro, tá diplomado. A partir de hoje você vai ser pescador de homens. Aleluia. Jesus viu em Pedro 3 qualidades que você precisa ter. Quais qualidades, pastor Takayama? Sabe, ele nem pro Mobral passava no vestibular. Mas na escola de Deus as matérias são outras. E Jesus propositadamente encostou-se perto do barco de Pedro para pregar para aquela multidão. E lá estava o Simão, bravo que só ele só. Tinha ficado bravo porque não tinha pego um peixe nenhum na noite toda, cansado, varou a madrugada trabalhando, homem sem feições, homem rude, homem de trabalho, homem com mãos calejadas. E lá estava Pedro aborrecido, consertando a rede, levantando os furos. Aqui está furado, hoje não pesquei nada. Peixe lá de cá, me passa a linha aí, Bartolomeu, vou dar uma costurada na minha rede aqui. E daqui a pouco Jesus começa a pregar, a multidão se reúne, e Pedro, como quem não estava muito interessado, mas o ouvido dele estava ligado nas palavras de Jesus. E Jesus pregando para aquela multidão e Pedro consertando a rede, mas ouvindo a palavra. Esse homem que está do meu lado pregando de dentro do meu barco é diferente. Ele tem algo.
E a palavra foi entrando, a fé vem pelo ouvir. A palavra foi entrando. No final do sermão, eu não sei, mas Pedro já estava com vontade de dar glória a Deus, aleluia, e pular como um pentecostal. Bem, mas ainda o Pentecoste não tinha chegado. E quando terminou o sermão, Pedro estava cansado, já era talvez lá para o meio-dia, que pregação de Jesus demorava. E lá estava pelo meio-dia aquela multidão, ele cansado, porque varou a noite inteira pescando. E quando o trabalho não tem sucesso, aí a pessoa cansa mais ainda. Ele tinha tentado a pesca a noite inteira e nada. Cansado, o sol a pino. De repente, quando Jesus termina o sermão, disse: ô Pedro, vamos para o alto mar. Pedro naquela hora podia dizer: sai para lá, Jesus, eu agora que eu vou dormir. O senhor já usou meu barco, já abusou aí, eu não pude descansar, e o senhor agora pede para eu para o alto mar? Pedro poderia ter dito tudo isso, mas Jesus estava prestando o vestibular com Pedro, aleluia. A prova estava na mão de Pedro, vamos para o alto mar. Pedro arregalou os olhos para Jesus e disse: é agora mesmo. E lá vai Pedro. Eu estou cansado hoje, viu, Jesus? Tentei pescar hoje, mas não deu nada. A coisa hoje, a maré hoje não está para peixe. Pode parar aí, Pedro, mas não chegamos no alto mar. Para aqui mesmo. Pega essa rede que está mal dobrada aí e joga do teu lado direito. O povo, aquela multidão estava acompanhando Jesus e o Pedro naquela cena. Parece que eu estou vendo os dois ali na beira do mar ali. E naquela hora Pedro olha para Jesus e diz: como é que é? Lança a rede do lado direito, Pedro. Ô teste difícil. Eu jogar a rede aqui agora, meus colegas vão rir de mim, porque hora de pescar não é de dia, é à noite. Tentei a noite toda e não deu peixe, ainda perto do mar, perto da praia, aqui do lado direito. Aqui não dá peixe, eu conheço isso aqui na palma da mão. Eu sou pescador e esse homem vem aí dizer para eu jogar a rede agora. Ô teste difícil. Os meus colegas vão zombar de mim, vão rir da minha cara. Se eu jogar e não pescar nada, o povo vai gozar o resto da vida da minha cara. Aleluia. Ô teste. Tinha 3 matérias para Pedro. E as 3 matérias são intimamente ligadas. É que nem matemática e ciências físicas estão relacionadas. As 3 matérias que Pedro precisava passar: humildade, confiança e fé. E ele começou a passar no primeiro teste: humildade. Ele podia chegar para Jesus e dizer: escuta, senhor Jesus, você vem querer ensinar eu, pescador profissional, a pescar aqui? O senhor nem pescador não é, o senhor é carpinteiro de profissão, não conhece rio porque mora lá em Nazaré e vem querer ensinar eu a pescar. Sai para lá, Jesus, vai fazer teu sermão em outro lugar, comigo não. Ele podia ter dito tudo isso, não podia? Mas ele humildemente disse: Senhor, estou cansado, havendo tentado a pesca a noite toda, nada consegui. Mas já que é assim, oh glória, passou no primeiro teste da humildade. Segundo teste, confiança. Senhor, havendo eu tentado a pesca a noite toda, nada consegui. Mas, Senhor, sobre tua palavra eu tenho a minha confiança. E lançou a rede. E terceira prova, tirou nota 10. Aleluia. Ele teve fé, porque se não tivesse fé não teria confiança nem humildade. Se ele não tivesse humildade não teria confiança nem fé. Se ele não tivesse confiança não teria humildade nem fé. Tudo está intimamente ligado. E a Bíblia diz que ele lançou com tanta coragem que quando ele foi puxar a rede, quase ele ia para o fundo. Jesus, me dá a mão aqui. E começou a tirar tanto peixe que quase se lhe rompia a rede e o barco. Fé, aleluia. A fé aqui no meio do povo de Deus. Pedro podia ser mal educado, grosseiro, precisava de muitas lições ainda.
E o obreiro precisa passar por muitas lições, e muitas vezes o pastor dá um puxão de orelha nele, porque senão ele corta a orelha dos outros também. E lá foi Pedro, aprendeu muitas lições, mas a Bíblia nos mostra que ele era um homem de tanta fé, que quando ele passava, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Quando ele pregava, eram 3.000 almas para Jesus. Quando ele chegou no paralítico da Porta Formosa: me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus, seu Pedro e seu João. João, tem alguma coisa aí? Tem não, Pedro, o único que nós tínhamos, Judas levou tudo. Pelo amor de Deus, me dá aí uma coisinha. Paramos de pescar, nem trocado não sobra para nós aqui. Dá uma olhada na sua túnica, João. Nada, Pedro. Amigo, não tenho diploma de universidade, não tenho título de aplicação, não tenho aplicação em Open Market, Overnight, caderneta de poupança, títulos, nada. Mas uma coisa, o que eu tenho, eu te dou. Pode ser um pedacinho de pão, um denário, qualquer coisinha, seu Pedro. Não tenho nem pão, não tenho prata, não tenho ouro. Você tem aí, João? Tô liso, Pedro. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Serve! Serve coisa nenhuma, meu amigo. Me dá a tua mão aqui. Levanta e anda em nome do Senhor. Havia fé! Aleluia. E lá foi ele. Pedro diz que quando ele puxou o paralítico, ele começou a andar, e a Bíblia diz que ele começou a pular e glorificar e louvar ao Senhor naquele momento, porque havia fé no meio do povo de Deus. Jesus vai te curar desta avareza hoje, viu? Jesus vai curar muita mão mirrada hoje que não abre mais nem para dar glória a Deus. Hoje esta mão fechada vai abrir, aleluia! Eu acho que tem muita gente com mão mirrada aí, porque poucos deram glória a Deus agora. Xarabacandara. Afinal de contas, pastor, a Bíblia diz se não me engano, em Efésios capítulo 2, verso 8, que a fé, a salvação é pela graça ou é pela fé? E aí fica a pergunta, é graça ou é fé? Eu vou dizer o que acontece, porque muita gente ainda faz confusão. Em tudo que nós fazemos no nosso relacionamento com Deus, existem os dois lados, o lado divino e o lado humano, o lado de Deus e o lado do homem, o lado do santo e o lado dos homens. A graça, pela graça sois salvos. Graça é a mão de Deus. Mas não adianta Deus deixar a sua graça, estender a sua graça, se nós não alcançarmos pela nossa mão da fé. Pela graça sois salvos, é a mão de Deus, mas por meio da fé. Segure em Jesus hoje, aleluia. Segure nas mãos de Deus hoje, porque a graça e o poder de Deus vai ser derramado. Você vai receber o batismo, a unção, a transformação, a renovação, a cura, a libertação, o poder na sua vida nesta manhã. Rabaxarabacandaraias, oh glória a Deus. Eu falei do exemplo do Novo Testamento. Vocês podem me ajudar a dar um exemplo do Velho Testamento? Um grande exemplo de fé no Velho. Quem pode me dizer? Um nome. Quem? Pode ser Abraão? Muito bem, então vamos usar a fé de Abraão. A Bíblia diz, escutem só, que Deus amava tanto Abraão, porque Abraão foi um dos primeiros missionários aqui na terra, sabiam? Deixou a terra de Ur dos Caldeus, e pela fé, irmão, não há missões se não houver fé. Não há. Quando a mão mirrada ataca essa doença, esta epidemia está atacando alguns crentes, tem gente que fecha a mão de todo jeito, mas ele pensa que fechando a mão para a obra missionária, ele vai ser abençoado. Mas a mesma mão que se fecha para não contribuir, é a mesma mão mirrada que se tem para receber. Como é que você vai receber se a tua mão está mirrada? Hoje Jesus vai curar. Abre ela, aleluia, abre ela.
Abraão, que coisa linda, não é? A Bíblia diz que Deus amava tanto Abraão, porque Abraão correspondia a tudo que Deus queria. E Abraão era um homem que entregava tudo nas mãos de Deus, mas então Deus dava tudo para ele. A Bíblia diz que ele era tão poderoso, que Deus se alegrou tanto dele, que lhe deu tudo e transformou-o realmente num dos homens mais poderosos. Irmãos, uma pessoa que tem a mão aberta para dar, Deus dá muito para ele, porque Deus confia nessa pessoa. Há uma recíproca ligação de confiança. Se você não tem a mão para dar para Deus, Deus também não pode dar, porque Ele sabe que se te der, você vai ficar tão mesquinho, como alguns crentes que eu conheço que enriqueceram, por isso desviaram. Passam com a cabeça tão erguida, acham que tem muito dinheiro, coitado, vai levar tudo 7 palmos debaixo da terra, e pior do que isso, vai ser a porta para o inferno para ele, porque rejeitou e deixou as coisas de Deus de lado. Mas existem aqueles que quanto mais dão para Deus, e ninguém consegue vencer Deus em dar, Ele dá mais para nós, aleluia. E Deus via isso em Abraão. Abraão era tão querido, que Deus se alegrou tanto com ele, que deu para Abraão tudo o que Abraão queria. E ele se tornou tão poderoso, que ele se tornou mais do que um governador. Naquele tempo, a função do patriarca era o pai de todos os que moravam naquela região. E ele se tornou tão poderoso, que quando Abraão passava, o povo se curvava, dizendo: lá vai o patriarca, lá vai passando o seu Abraão. Ele era tão querido por Deus, que Deus dava tudo, e tudo progredia, porque uma pessoa que dá, progride, viu, irmãos? Progride. Fazei prova de mim, diz o Senhor, progride. Mas faltava uma coisa. Abraão era milionário, mas faltava a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Faltava o filho herdeiro. Abraão, na verdade, não era Abraão, era Abrão. E a sua esposa era Sarai. O casal era muito feliz em termos financeiros. Muitas propriedades, muito gado, muita criação, muitos camelos, muitas ovelhas, muitas jumentas e muita criação mesmo. Mas faltava a maior riqueza de um lar. Por isso que diz que o brasileiro é muito rico, né? O brasileiro tem muitos filhos. Mas Abraão não tinha maior riqueza. Não tinha o filho herdeiro. E ele ia sempre à presença de Deus. Mas Abraão não se entristecia, não. Ele agradecia a Deus. E Sarai não podia gerar filhos, porque ela tinha uma enfermidade. Ela era estéril, não podia gerar filhos. Ela era uma mulher bonita, formosa, tinha tudo, mas não podia gerar filhos para Abraão. E faltava a maior riqueza no lar, que era o herdeiro, que haveria de herdar tudo aquilo. Mas Abraão confiava tanto em Deus, que um dia Deus se alegrou sobremaneira com Abraão e disse: Abraão, aleluia, eu vou te dar o filho. Abraão se alegrou muito. Ele era um homem de fé, e a palavra de Deus bastava uma palavra para ele compreender que era a palavra de Deus. E a coisa foi indo. Eu não sei quantos anos Abraão tinha quando houve essa promessa de Deus para lhe dar um filho, mas ele sabia que Deus lhe daria. Mais cedo ou mais tarde, Deus daria o filho para Abraão. E lá veio passando os anos. Eu não sei se nessa época Abraão tinha seus 20 e poucos anos, a Sara seus 20 anos, 19, 18. Os anos foram se passando. A Sara era uma mulher muito bonita, formosa. Os anos foram atravessando. Abraão foi avançando de idade. 28, 30, 32, 34. Cada ano ele ia no altar, ali nas montanhas, e adorava ao Senhor, na beira do altar, dizendo: eu te agradeço, Senhor. E os anos foram passando. Voltava para casa. Como é, Sara? Está grávida? Ainda não, Abraão. 35, 37, 38. Abraão já estava com 40 anos. Sara, nessa ocasião, com os 30. Sara, nada. Nada ainda. Os anos foram passando. 37, 42, 44, 46, 48, 50 anos. Abraão já estava começando a ficar velho. Ei, Sarinha. Naquele tempo era Saraizinha. Como é? Abraão, nada ainda.
Mas Deus prometeu, Abraão. Deus prometeu, Sara. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar no Senhor. Isto é fé. 52, Sara está com 42. Abraão com 54, Sara com 44. Abraão com 55, Sara com 45, 57, 58, 59, 60 anos. Abraão já está ficando velho. Como é, Sara? Não está grávida ainda não? Ainda não, Abraão. Mas está ficando velhinha, minha mulher. Você já não é mais aquela moça bonita. E você também já está ficando com seus primeiros cabelos brancos. E escuta, Abraão, Deus prometeu que nos daria um filho, você lembra? Eu me lembro. Deus prometeu, Deus prometeu. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar no Senhor. 62, 64, 65 anos. Oh, Sara, eu vou lá para o altar agradecer a Deus. Por acaso você não está grávida ainda não? Ainda não, meu velho. Mas Deus prometeu. Deus prometeu. Vamos confiar no Senhor? Vamos confiar no Senhor, Abraão. 67, 68, 70 anos. Cabelinhos brancos, rugas no rosto. A Sarai era tão bonita, mas já está ficando velhinha, murchinha, com algumas ruguinhas. Oh, minha esposa, eu te amo do mesmo jeito, viu? Mas escuta. Nada? Nada. Mas Deus prometeu, não prometeu? Prometeu. Vamos confiar no Senhor, Abraãozinho. Vamos confiar no Senhor, Sarai. 72, 74, 76, 78, 80 anos. Sarai, tô com um reumatismo tremendo hoje. Essa chuvinha, quando chove, dói tudo, minha esposa. Estamos ficando velho, né, minha esposa? Estamos sim, mas escuta, Abraão, você tem certeza que Deus ouviu direito Deus falar com você? Queria nos dar filho? Porque eu já estou com 70, você está com 80 anos, Abraão. Deus prometeu, Sara, vamos confiar no Senhor. 82, 84, 86, 88, 90 anos. O que é isso, Montacanhamo? 90 anos, está na Bíblia. Sarai, a Sara já estava com 80, velhinha, murchinha. E Abraão, já com a bengalinha. Sarai, sim, minha esposa, Deus prometeu que daria um filho para nós, não prometeu? Prometeu sim, velhinho. Então vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Arabaxarabacandala. Oh, aleluia! 91, 92, 94, 95, 96, todo ano Abraão conversava com a Sarai. Deus prometeu, vamos confiar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Oh, fé, não é, meus irmãos? Quando chegou aos 99 anos, Deus olhando lá de cima, aquele casalzinho de velhinhos encurvados, velhinhos. Deus se alegrou tanto deles quando Abraão foi no altar, já encurvadinho, velhinho. Agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas, ele não estava nem preocupado com 99 anos, meus irmãos.
E Deus se alegrou tanto quando Abraão foi na presença de Deus, a Sara com aquele diálogo: meu velhinho, eu não estou grávida, mas Deus prometeu, vamos confiar no Senhor, Sarai. E Deus se alegrou tanto que diz: Abraão, você lembra da minha promessa? Sou meio velho, mas eu lembro. Muito bem. Eu creio que Deus presenciava a cena daquele casal feliz. Porque feliz é o homem que tem Deus no coração, que tem a fé num Deus todo-poderoso. E Deus prometeu para Abraão, e Abraão confiou, e Deus se alegrou tanto que quando Abraão saiu da presença de Deus, e ele chega para Sarai, eu creio que a Sarai já estava velhinha. Abraãozinho, o que foi, minha esposa? Você está tão alegre hoje? Você não sabe da novidade, Abraãozinho. Conta logo, mulher. Eu tive hoje na presença de Deus, foi um momento tão alegre, minha mulher. Pois é, mas agora eu vou te contar outra novidade tão alegre quanto essa. Qual é, minha esposa? Vem cá. Eu tô grávida. O quê? Abraão, tô grávida. Com 90 anos, meus irmãos. 89 anos, Sara, e dela estava grávida, aleluia. Somente o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra, é o Deus dos milagres. E lá passou aqueles 9 meses de gestação. Eu sei que a Sara era tão velhinha, tadinha, que eu não sei se ela ficava assim, curvada, ou se ficava assim. Mas passou-se os 9 meses de incubação. E aos 9 meses nasceu, quando Abraão completou 100 anos de idade. Nasceu a criança mais linda, porque Deus é Deus de palavra. Nunca ninguém voltou decepcionado quando foi até Deus. Com a única condição: fé. E quando nasceu em 9 meses aquela criança bonitinha, pequerrucha, a Bíblia diz que havia tanta alegria no lar, que sabe qual foi o nome que deram para a criança? Vocês sabem qual é o nome da criança? Hein? Isaac. Mas sabe o que significa Isaac na Bíblia? Riso, risada, alegria. Eles ficaram tão alegres que colocaram o nome de riso no filho. Irmãos, onde a fé gera alegria, aleluia! E era aquela alegria, né? O filho começou a crescer. Ô riso, vem aqui, riso, faça isso. E o filho querido na casa sempre é o riso do lar. Só deixa de ser quando o filho se torna desobediente. Mas Isaac era o tipo do filho que todo pai quer ter, o filho obediente. E é uma coisa linda ter um filho obediente. Os tempos foram passando, o filho foi crescendo, e Abraão agora agradecia a Deus em todos os momentos, dizendo: Senhor, agora tu podes me levar, porque agora tu me deste tudo o que eu queria, até este filho querido. E o filho começou a crescer, o risinho para cá, o risinho para lá, bonito. Os anos foram passando. De repente, um dia, Abraão todos os anos ia adorar, buscar a Deus no altar, agradecendo a Deus, porque Deus havia lhe dado tudo, até o filho que ele precisava agora, Deus havia lhe dado. Os anos se passaram, e Abraão já estava muito velho. Um dia disse: ó Deus, tu podes me levar agora, tu me deste tudo, e tudo que tu me pedires, eu te dou também, Deus. E Deus se alegrava, porque tudo que Abraão pedia, que Deus pedia, Abraão dava para Deus, entregava o bezerro cevado, melhor criação, tudo de Abraão levava no altar, e Deus se alegrava. E um dia Deus, naquele diálogo que ele tinha sempre com o homem de Deus, Abraão, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, você me dá tudo o que eu te pedir, Abraão? Senhor, tudo que tu me pedires eu te entregarei. Muito bem, Abraão, hoje eu vou te pedir uma coisa. Peça, Senhor, tudo que tu me pedires eu te o darei. Você me entrega tudo o que eu te pedir, Abraão? Tudo, Senhor. Muito bem. Então eu quero uma coisa somente de você hoje. Fala logo, Deus, que eu estou pronto, estou disposto, eu estou desejoso de fazer tudo aquilo que tu queres. Abraão, eu quero uma coisa somente. Diz, Senhor.
Eu quero a vida do teu filho Isaque em sacrifício. Hein? O meu filho. Sim, Abraão, eu quero a vida do teu filho Isaque em sacrifício. E se tu me entrega tudo, me entregue ele também. Eu creio que aquelas palavras de Deus cortaram o coração de Abraão ao ponto como se a morte tivesse apunhalado o seu peito. E Abraão olhou para Deus naquela hora e disse: Abraão, Senhor, se é isso que tu queres, eu darei o meu filho para ti. Você que é pai, teria coragem de dar o seu filho para a obra missionária? Abraão saiu da presença de Deus, chegou para Sara e disse: minha esposa, Deus pediu algo para nós, que é muito difícil. O que, meu esposo? Eu nunca te vi desta forma. Se Deus pediu, entrega logo, Abraão. Sara, você não sabe o que você está dizendo. Não quero nem saber. Entrega logo para Deus. Sara, você não sabe o que Deus pediu. Pois não quero saber. Se Deus pediu, entrega para ele, Abraão. Sara, Deus pediu o nosso filho em sacrifício, Sara. O meu filho, Abraão. Irmãos, o amor de uma mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus verdadeiro. E aquelas palavras de Abraão era como se um punhal entrasse no coração de Sara. E naquela hora, naquela atitude dolorosa, sacrificante, ela olha para Abraão e disse: meu esposo, se é isso que Deus pede, entrega o nosso filho para ele. Isto é fé, meus irmãos. Aquela mãe, daquele instante em diante, após aquele diálogo tão doloroso, agora abraçava o filho a todo momento. O filho não entendia, dizia: mamãe, por que a senhora está chorando? Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E abraçava os filhos, as lágrimas quentes caíam do seu rosto e caíam sobre o corpinho desnudo daquela criança. Mas Deus sabia, e Sara confiava em Deus, e ele queria, e Sara queria lhe entregar. Os últimos momentos atravessados foram os mais dolorosos. Era choro dia e noite. Mas a hora havia chegado, e Abraão agora chega para Sara e diz: Sara, chegou a hora, mas meu esposo, deixa eu ficar mais um pouco com meu filho. Não, Sara, é o momento. E naquele momento, dolorosamente, Abraão separa. A mãe não quer se desgarrar do filho, e Abraão apanha o filho e começa a sair. A mãe desesperada, Sara, começa a chorar. E lá vai Abraão caminhando em direção à morte do filho. E Sara, vendo a distância, já não podia enxergar a uma longa distância, porque aquela silhueta que se perdia no horizonte eram misturados com as lágrimas. Por mais que ela enxugasse as lágrimas, ela não podia conter e não podia enxergar o filho desaparecendo no horizonte pela última vez. O pai abraçado ao filho com o jumento e os dois empregados, e ali estava em cima dos jumentos a lenha que mataria e queimaria aquele corpo inocente. Mas lá ia Abraão caminhando nas estradas poeirentas do deserto em direção às montanhas de Moriá, ali na serra. Aquela mulher em desespero vê pela última vez o filho querido, mas ela amava muito mais a Deus e havia fé. Aleluia. Abraão abraçando o filho pela última vez, ao pé da montanha, pede que os rapazes fiquem. Agora seria um momento decisivo, carregando o jumento de um lado, do outro lado a mão do filhinho. Disse: agora, meu filho, vamos subir esta montanha de Moriá. E começar a subir as escarpas íngremes daquela serra. Era uma subida dolorosa, não pelas escarpas íngremes, mas porque ele sabia que cada passo que ele estava dando em direção à morte do seu próprio filho. Quando chegaram ao meio da montanha, depois de uma viagem dolorosa, a todo instante, eu creio que num daqueles momentos o filho dialogava com o pai: papai, o senhor não esqueceu de uma coisa? Não, meu filho,
O Senhor acho que esqueceu de uma coisa, Pai, porque toda vez que o Senhor vai fazer um sacrifício, o Senhor leva um cordeirinho, e essa vez o Senhor não trouxe. Onde está o cordeiro? O pai abraçava o filho inocente e dizia: meu filho, Deus proverá, Deus proverá. Quando tudo estava preparado, o filho, sem entender muito, era o filho obediente que todo pai quer ter. O pai agora olha pelo filho, abraça-o pela última vez e diz: meu filho, sim, papai, eu quero que você agora, sem responder para mim, não abra sua boca. Eu quero que você, como uma ovelha muda agora, deite sobre esta pedra, esse monte de lenha, e deita agora sobre ela, meu filho. O pai chorando, o filho sem entender, arregalando os olhos para o pai. Não era o tipo do filho desobediente e reclamador. Ele deita sobre a pedra sem entender uma palavra, e deita sobre aquela pedra onde seria feito o altar, e ele arregala os olhos para o pai. E o pai, às escondidas, apanha o cutelo que estava dentro do seu peito, e o filho arregala os olhos para o pai sem entender uma palavra. E o pai apanha o cutelo e olha para os céus e diz: Deus, tu pediste o meu filho e agora eu te entrego como tu pediste. Oh Deus, aqui está o meu filho. E quando o punhal vem descendo, Deus, que estava na glória, olhando, observando que realmente Abraão iria levar a cabo a sua intenção, ele diz: vai depressa, anjo, eleve a minha mensagem, diga para ele parar. E o anjo desce depressa e diz: Abraão! Sim, Deus! Abraão! Para, Abraão, para! Sim. Agora eu sei, Abraão, que tu realmente me amas. Abraão, olha para a tua direita. O que é que você vê preso na moita? Um cordeiro, Senhor. Pois bem, vá até aquele cordeiro, tire aquele cordeiro, coloca no lugar do teu filho, mata o cordeiro no lugar do teu filho. Sim, Senhor. E Abraão correu no meio da moita, tirou o cordeiro. Meu filho, desce depressa, me ajude a colocar o cordeiro. E mataram o cordeiro no lugar do filho, porque havia fé e o nome do Senhor foi glorificado. Xarabacarabachandaraias, aleluia. Aleluia, aleluia, repacharabacandaraia. A fé aqui nesta manhã, amém? Eu vou encerrar agora, mas vou contar um fato que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. E eu encerro nesta manhã com aquilo que aconteceu comigo. A minha esposa é aqui do estado de Santa Catarina, é parente do pastor Clemente Kuzma, prima dele. Mas ela foi sempre uma jovem caseira. E quando me casei, isto há mais de 10 anos atrás, há quase 11, eu lembro que naquela ocasião trabalhava eu, pastor Satiro, nas campanhas pelo estado aqui e em outros lugares. E um dia, quando me casei, disse: Senhor, eu preciso de uma companheira que tenha fé para realizar a tua obra. Jamais podia conhecer realmente a minha esposa sem que ela viajasse comigo, conhecesse o ministério, porque ela era sempre uma jovem caseira do lar, uma boa crente, mas nunca tinha experimentado o poder da fé, como diz as Escrituras. Era batizada com o Espírito Santo, sim, mas precisava de alguma coisa mais. De um dia, quando viemos fazer uma campanha aqui na cidade de Santa Catarina, chamada Barra Velha, naquele tempo era o irmão do Pedro Cardoso, que era o pastor ou evangelista da região. Aquele campo pertencia ao campo do Mão Pedro. Nós chegamos naquela cidade, a campanha era de 8 noites, de segunda a terça, de domingo a terça seria na igreja, e de quarta até domingo numa praça próximo ali do centro. E naquele dia era a primeira campanha que minha esposa me acompanhava. Eu disse: Senhor, minha esposa precisa conhecer que Deus és tu, Senhor. E mostra um grande sinal, um grande prodígio, para que ela possa me acompanhar em todo o meu ministério e possa ser uma ajudadora.
Não peço que tu faças dela uma obreira, mas peço que tu dê a mesma fé, Senhor Deus, para que ela possa acompanhar-me nas orações. E o último dia nós chegamos de domingo até segunda e terça, o pastor Satiro estava pregando, nós chegamos na terça-feira ali, o último culto que era feito na igreja. E quando chegamos na igreja, o culto já estava, o culto em pleno andamento, e na hora da oração, minha esposa sentou no primeiro banco da igreja, na primeira fileira, e a igreja estava repleta, mas havia ainda lugar para entrar pelo meio do corredor. E eu lembro que durante o culto, trouxeram um paralítico na porta, até a porta da igreja, carregado num táxi. Colocaram o seu carrinho de roda lá fora e trouxeram ele carregado por 4 pessoas. Era paralítico das duas, de uma das pernas, ou das duas, não lembro. Mas lembro que era completamente paralítico, que não podia andar. Também tinha a mão mirrada, além de ser paralítico. E naquela hora, quando trouxeram o homem, colocaram num lugar que eu me incomodei, porque colocaram numa posição errada. Tinha uma mesa como essa embaixo do púlpito. Em vez de colocar ele olhando para o pregador, colocaram ele sentado do lado da mesinha, com o braço estendeu em cima da mesinha, e ele olhava para o povo, ao invés de olhar para o pregador. Me incomodei com aquilo, porque não era muito certo. Mas a mensagem foi entregue. Naquela hora eu olhei para aquele paralítico e disse: Senhor, esse homem não sairá desta igreja sem andar pelo poder de Deus. Porque minha esposa precisa conhecer que Deus poderoso é que eu prego, e tu és esse Deus. O culto transcorreu, e para não causar muito sensacionalismo, na hora da oração o povo ficou de pé. Então eu calmamente, quando o povo já estava de olhos fechados, desci do púlpito e calmamente cheguei até aquele homem que estava todo entrevado, com a mão mirrada, com os pés paralíticos. Eu olhei para aquele homem e disse: Senhor, o senhor crê que Jesus Cristo pode lhe curar? Ele olhou para mim e disse: eu creio. E naquela hora que o povo estava orando, o pastor Satiro estava orando em cima, eu olhei para aquele homem embaixo e disse: então agora, em nome do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda! E sabem o que aconteceu? Aquele homem não andou. Eu olhei para ele e disse: Senhor. E naquela hora, fechei os olhos e disse: Senhor, minha esposa precisa ver este milagre. E naquela hora eu senti a voz de Deus me dizendo: meu servo, tu és tão tolo, faça como Pedro fez. Mas eu fiz, eu mandei ele andar. Não, Pedro mandou estender a mão, falou para andar, e estendeu a mão dizendo: levante e anda. Mas deu a mão para o paralítico, dê a mão para ele. Oh, aleluia, glória a Deus. O paralítico estava sentado assim. Aí eu fechei meu olho, apertei bem os olhos, mais do que o japonês é normalmente. Estendi minha mão para ele e disse: o senhor crê? Me dá a sua mão aqui agora. Ele tirou a mão de cima da mesa. A outra mão não era mirrada, estendeu a outra mão. E naquela hora ele estendeu a outra mão que não era mirrada. Eu fechei os olhos e disse: em nome de Jesus, levanta e anda! Oh. Eu puxei a mão e a mão veio. Falei: bom, se a mão veio, o corpo deve ter vindo atrás. Mas não vou nem arriscar abrir o olho. Anda em nome de Jesus! Dei mais um passo. Ué, a mão vem vindo. Anda em nome de Jesus! Oh, glória, a mão vem vindo. Aí eu arrisquei um olho. Oh, glória, está andando, está de pé. Anda em nome de Jesus. E comecei a puxar, e aquele homem começou a andar pelo poder de Jesus Cristo naquela hora, aleluia. E as pernas deles foram soltas pelo poder da fé. Naquela hora Deus permitiu que minha esposa abrisse o olho também. E naquela hora, depois ela me contou que estava orando. Eu creio que foi a fé dela com a minha, que nós oramos e aquele homem levantou, aleluia, pelo poder da fé. Olhei para ele. Aqueles crentes mais desviados, desses que quando ora, de vez em quando fica abrindo o olho. Aqueles começaram a abrir o olho, e quando viram aquele homem andando, começaram a falar em língua estranha. Jesus começou a batizar uma porção deles com o Espírito Santo naquela hora, aleluia. E naquela hora, quando o homem já estava andando, eu disse para ele: bem, Jesus já fez obra, mas a mão dele direita estava mirrada. Ele disse: escuta, amigo, se Jesus já te curou teu pé, o que custa curar essa mão feia aí? Em nome de Jesus.
Estica essa mão, abre ela, levante e glorifica o Senhor. Em nome de Jesus! Ele se assustou com a minha palavra e começou a abrir a mão, levantou a mão e de repente abriu a mão e começou a glorificar o nome do Senhor. Esse Jesus está aqui nesta manhã. Shekarabakandaraia. Vai curar muita mão mirrada que não abre para contribuir. Nesta hora Deus vai fazer uma obra na sua vida. Vamos ficar em pé e glorificar o Senhor nesta hora. Ora calabachandaraias. A fé no meio do povo, amém. Levante as mãos para os céus e glorifiquem ao Senhor nesta hora. Nosso Deus e soberano Pai, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos e te exaltamos nesta hora. Renova corações, encha-os do teu poder nesta manhã. Oh, aleluia. Ensina cada um dos teus servos a se revestirem do teu poder, aleluia, da tua glória. Senhor Deus, opera nesta noite, opera nesta manhã, renova corações, prepara obreiros, acrescenta fé, encha do teu poder nesta hora, porque a tua glória está aqui, a tua majestade está aqui, Senhor Deus. Faz uma oração aqui. Glorificado é o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia do Senhor.